E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas sabe quem não tá muito bem? Gina Carano, atriz da série The Mandalorian, até então o maior sucesso do serviço de streaming da Disney, o Disney Plus, e não por acaso esse se tornou um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias. Vocês já vão entender o que aconteceu? Com muitos detalhes. Será que foi justo? Será que não foi? A demissão foi merecida? Ela pisou na bola mesmo? Ou é só a boa e velha perseguição política, espiral do silêncio e progressistas trabalhando pesado em seu cancelamento? Bom, antes de descobrir, eu preciso passar aqueles recadinhos básicos, pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para continuar recebendo notificações. E se você já acompanha o Traje Cômico há algum tempo, se você curte o meu trabalho, considere me dar uma força através do Apoia-se ou se tornando um membro no canal, o link ali do lado da inscrição, ou até mesmo através do PicPay utilizando o QR Code que está aparecendo agora na tela. Isso é realmente muito importante para eu poder continuar com o meu trabalho. Então, se você acha que o que eu estou fazendo aqui é importante, me ajude fazendo parte disso. Mas é aquilo, né? Eu sei que nem todo mundo tem como, então se não puder ajudar dessa forma, só deixa o like. E é isso aí, só o fato de você estar assistindo já é incrível para mim. Agora, indo logo para o assunto do vídeo. Dessa forma, o Twitter destacou o acontecimento do dia 11 de fevereiro de 2021. Lucasfilm comunica que Gina Carano não continuará em The Mandalorian após publicações abomináveis, entre aspas. Em um comunicado oficial, a produtora da franquia Star Wars afirmou que Gina Carano não é mais uma empregada da Lucasfilm e não há planos para que ela seja no futuro. O anúncio veio logo após uma publicação da atriz comparando o clima político nos Estados Unidos com a Alemanha nazista. A Lucasfilm disse que as publicações são abomináveis e inaceitáveis. Será mesmo? Então a Gina Carano comparou os Estados Unidos com a Alemanha nazista. Como será que ela fez isso? Bom, ela compartilhou no Instagram uma postagem do TikTok afirmando que o genocídio do povo judeu foi causado não pelos nazistas, mas pelos vizinhos. Como a história é editada, a maioria das pessoas não percebe que para chegar ao ponto em que os nazistas conseguiam prender milhares de judeus, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém apenas por suas visões políticas, diz o post da atriz que foi apagado. Então, eu sei que a carta do Hitler é sempre muito polêmica e sempre muito utilizada em discussões políticas. É complicado ficar sempre naquela história de todo mundo que eu odeio é Hitler. Eu entendo que os próprios progressistas são especialistas nisso, então a gente sabe que não é uma coisa muito legal, mas não significa que paralelos não possam realmente ser feitos. Muita gente falou que era um absurdo ela comparar um regime genocida com o cenário político americano. Só que vocês vão ver mais pra frente que esse não é o problema de verdade. Até porque, mesmo que as pessoas que estão usando esse argumento para criticar a Gina acreditassem nisso, essa não foi a comparação que ela fez. Basicamente, o que ela falou foi que no nazismo existiu uma doutrinação pesada para fazer com que o povo alemão passasse pouco a pouco a odiar judeus, até o ponto em que eles não veriam mais os judeus como humanos e assim ficaria muito mais fácil implementar todo o regime genocida que veio a seguir. E cara, é perfeitamente possível sim utilizar isso para traçar um paralelo com o que vem acontecendo nos últimos anos. O discurso da direita vem sendo demonizado pela grande mídia, por grandes corporações como a própria Disney e por vários grupos de militantes que o tempo inteiro utilizam o seu poder para cancelar os outros que pensam diferente. Ironicamente, o que eles mais fazem é insinuar que quem está do outro lado é a reencarnação de Hitler e que, portanto, qualquer coisa feita contra essas pessoas é justificável. E vocês acham que realmente a gente não corre o menor risco de ter conservadores sendo presos simplesmente por emitir opiniões que não agradam a ideologia progressista? Cara, os progressistas já estão criminalizando essas coisas, utilizando conceitos vagos como discurso de ódio. Porque boa parte do discurso conservador está sendo encarado como discurso de ódio. Por exemplo, falar que só existem dois sexos biológicos definidos ali através dos cromossomos, que é um fato corroborado por boa parte da comunidade científica, é basicamente uma verdade biológica. Isso por si só já pode ser encarado como discurso de ódio hoje em dia. E essas pessoas que defendem ferrenhamente as pautas progressistas estão sendo sim ensinadas pouco a pouco a odiar, fechar todas as portas, evitar abrir o diálogo com qualquer pessoa que esteja do outro lado. E agora, com o Biden no poder passando uma lei lacradora atrás da outra, é claro que muitos conservadores americanos se sentiram ameaçados e basicamente a própria demissão da Gina Carano meio que
confirma o que ela estava dizendo. Claramente ela é de direita, ela não esconde. Ela é conservadora, militantes já tentaram cancelar ela em outras oportunidades, porque ela entrou em polêmicas, só que as polêmicas são sempre o quê? Emitir uma opinião de direita, porque emitir uma opinião de direita basicamente sempre vai ser polêmico para essa galera. E vocês sabem muito bem, o problema não é a opinião, não é a comparação. Pode ter certeza que não foi por traçar um paralelo entre os Estados Unidos e a Alemanha nazista que ela foi demitida. Isso aconteceu porque ela está do lado errado. E eu tenho como provar isso da forma mais literal possível. Porque, sim, acreditem se quiser, teve outro ator que também trabalha na série que fez exatamente a mesma comparação. E não foi qualquer ator, foi o ator principal, Pedro Pascal. E vejam só como ele é descolado, né? Ele já coloca ali o pronome do ladinho do nome dele, muito desconstruído mesmo. E ele postou ali, ó, hashtag This is America e uma foto comparando a Alemanha, em 1994, com a América, que é como muitos americanos chamam os Estados Unidos. Inclusive, muita gente levanta essa discussão por aqui. Ah, não é americano, é estadunidense. Não. No mundo inteiro, os americanos são chamados de americanos e eles frequentemente utilizam a América ali para se referir ao país. Muita gente até faz a comparação com o Brasil mesmo, que na verdade, né, o nome completo se chama República Federativa do Brasil, e chamar a gente de republicano seria o equivalente a chamar os americanos de estadunidenses. Mas enfim, essa não é a discussão aqui, é só porque eu imagino que vai aparecer gente falando isso nos comentários. O ponto é, o cara comparou ali a Alemanha nazista com os Estados Unidos em 2018. Só que nesse caso não teve problema, o cara não perdeu nenhum patrocínio, não perdeu nenhum contrato, não teve que apagar a sua publicação, basicamente porque ele tá do lado certo, né? Ele faz parte da galerinha do bem, e nesse post ele estava criticando o governo do Trump. Então também não tem problema criticar o Trump, poxa, é praticamente dever dele. Mas sabe o que deixa isso aqui ainda mais patético? Ele fez essa comparação utilizando uma foto que nem é dos Estados Unidos, nem é da América, e também não é de 2018. E também não são grades, aquilo ali são alunos que estavam usando esses baldinhos para esperar a merenda. Então, sim, o cara pegou uma foto com crianças de uma escola da Palestina de vários anos antes para dizer que isso aconteceu nos Estados Unidos e traçar uma comparação com a Alemanha nazista. Ou seja, a comparação dele tem infinitamente menos sentido do que a comparação que a Gina Carano fez. Até porque, no fim das contas, você pode interpretar a postagem da Gina Carano simplesmente como: a gente não pode simplesmente odiar os nossos vizinhos porque eles têm uma opinião política diferente. Cara, que completo absurdo, né? Que opinião abominável a dela. Não, é porque no meio disso ela traçou ali um paralelo com a Alemanha nazista. Mas vocês estão vendo, esse não é o problema. Nunca foi. O problema é só o lado em que ela está. Ah, Wagner, mas essa publicação do cara é de 2018. A dela foi recente. Sim, mas a publicação dele ainda está no ar. E se realmente fosse um problema para a Disney fazer essa comparação entre Estados Unidos e a Alemanha nazista, eles nem teriam contratado esse cara para começar. Mas agora que essa publicação voltou a repercutir, o que deveria acontecer? Ou ele deveria, sei lá, se retratar, apagar a publicação, ou a Disney deveria, pelo menos, seguir com o seu critério e demitir o cara também. Me expliquem, por que a publicação da Gina Carano é abominável e a do Pedro Pascal não? É porque um deles coloca o pronome no perfil? É porque um deles fez essa comparação em cima de uma fake news, então tudo bem? Vocês sabem muito bem. E esse caso, como eu falei antes, ele só dá muita razão pro que a Gina Carano tinha compartilhado. E vejam só vocês, né? É muito curioso porque o último vídeo aqui do canal foi trazendo uma adaptação de um texto do Ben Shapiro que falava sobre essas vozes da direita que precisam se levantar, mas que também precisam de suporte, porque quando forem pessoas isoladas, pessoas em inferioridade numérica e pessoas que, sei lá, paguem por se posicionar, como a Gina está pagando, né, sendo demitida da série, precisa existir uma rede de suporte para essas pessoas que sofrerem as consequências por emitir as suas opiniões. E assim, eu vi nos comentários do vídeo que tem muita gente que não gosta do Ben Shapiro ou, sei lá, falou: mas esse cara defende não sei o que, defende isso ou aquilo. Meu querido, você não precisa concordar com todas as ideias do Ben Shapiro. Eu não assino embaixo de tudo que ele fala, eu nem sei tudo que ele fala. O ponto é, eu posso concordar com discursos pontuais que ele faz e com atitudes pontuais dele, porque é isso que a gente tem que fazer, na verdade. Avaliar as ideias, avaliar o argumento, o discurso, e não
a pessoa que está por trás disso. E aí a gente sempre pode usar aqueles exemplos mais idiotas possíveis, né? Se o Felipe Neto falar que imposto é roubo e sonegar é legítima defesa, ele vai estar destruindo o anarcocapitalismo porque agora passou a estar errado só porque foi ele que falou? Não é assim que funciona. Mas enfim, o que eu queria dizer com tudo isso é que mais interessante do que o discurso que o Ben Shapiro fez é ver que, de fato, ele está colocando em prática o que ele estava defendendo e ele apareceu para dar apoio a Gina Carano. Vejam só, Gina Carano dá a volta por cima e anuncia novo projeto de filme com o Dale Wire, de Ben Shapiro, que fala: eles não podem nos cancelar se não deixarmos. E isso foi o que o Ben Shapiro falou no seu tweet, onde ele compartilhou essa matéria e falou assinaturas agora com 25% de desconto com o código promocional GINA. Então eles já estão começando a montar suas estruturas para oferecer esse pouso suave para pessoas que são chutadas depois de decidir cometer a loucura de expor a própria opinião em público, não sendo progressista, claro. E aí a Gina deu RT nesse tweet do Ben Shapiro e falou: esse é apenas o começo. Bem-vindo à rebelião. Pois é, tomara que seja realmente só o começo. Tomara que eles consigam colher os frutos desse trabalho, tomara que essas ações sejam efetivas. E isso aqui vai ser muito importante. Porque se a Gina mostrar que ela é capaz de sobreviver como atriz, de continuar a sua carreira, mesmo falando o que pensa, mesmo sem depender diretamente dos grandes estúdios de Hollywood, certamente isso vai ser uma ótima motivação para que outras pessoas sigam pelo mesmo caminho. E aí talvez a gente possa ter grandes nomes, pessoas influentes, pessoas relevantes, dando um pouco mais de voz para o discurso da direita que tanto vem sendo calado, silenciado, repreendido ao longo dos últimos anos. Então, cara, você pode não gostar do Ben Shapiro, você pode não gostar da Gina Carano, mas eu realmente acho que o que eles estão fazendo aqui é muito importante para a liberdade de expressão. Eu não estou dizendo que eu assino embaixo de tudo que eles defendem, tudo que eles acreditam, tudo que eles já disseram ao longo das suas vidas. Eu estou dizendo que essa atitude pode ser um divisor de águas para essa guerra ideológica que até então não está muito favorável para a gente. Enfim, eu acho que já ficou claro, né? Mas na minha opinião a demissão da Gina Carano foi muito injusta desde o começo. Ela não precisaria nem recorrer a isso, ela deveria continuar na série. A gente precisa de diversidade de ideias, de pensamento, a gente precisa de pessoas que representem o que a gente pensa, o que a gente acredita, e não só a representatividade da nossa cor ou do nosso sexo. Podem ter certeza absoluta que eu vou me sentir 10 vezes mais representado por uma mulher negra trans, que defende o livre mercado, a meritocracia, concorrência, os direitos individuais, a liberdade de expressão, do que por um branco cis hétero bunda mole que tá lá pedindo desculpa por ser homem. Infelizmente, hoje em dia, a gente praticamente não tem essa representatividade que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Tomara que as coisas comecem a mudar. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse caso? Será que foi mesmo um bom sinal? Será que é uma luz no fim do túnel? Ou vocês ficam mais preocupados por ver que o discurso autoritário dos progressistas está cada vez mais pesado e agora mesmo pessoas que já têm uma carreira ali bem estabelecida, que têm um nome grande, também estão sofrendo as consequências, mesmo que as suas opiniões estejam corretas? Ou não, enfim, novamente, você não precisa concordar com o que a Gina falou, mas eu espero que você também considere um absurdo ela ser demitida por simplesmente se expressar daquela forma. E é isso. No mais, não esqueçam de deixar o like. Se você não deixou antes quando eu pedi, por favor, não vá embora sem deixar esse like e sem deixar um comentário também, porque isso ajuda demais no engajamento do vídeo. E se você gostou do meu trabalho e ainda não é inscrito, se inscreve. E se puder ajudar se tornando membro, ou utilizando o Apoia-se ou o PicPay. Os links estão ali na descrição do vídeo, o QR Code está na tela e é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Quem quer liberdade,